Jaqueline, ok. Natália presente, ok. Felipe presente. Gabriele presente, ok. Ok. Jonathan presente, ok. Tati presente, Thaís, ok. Tá bom. Gente, vocês sabem que isso não é uma determinação minha, isso é uma determinação da direção e da coordenação para que isso aconteça. Eu sei que é complicado a gente estar dentro de sala de aula, numa sala de aula virtual, e ter que passar as informações, bater um papo com vocês, para que vocês não fiquem defasados, já estão defasados na verdade, né? A coisa está acontecendo. Então eu peço a vocês que... Boa noite, Moisés, tudo bem? Então é importante que a todo momento parem o que eu estiver falando. O material já foi enviado a vocês. Isaura, boa noite. O material já foi enviado a vocês. Existe um fórum que é colocado dentro de cada item da disciplina, e lá existe um fórum de discussão onde vocês poderão fazer perguntas e eu responderei. Dentro do fórum já tem algumas perguntas que estão relacionadas exatamente a nosso tema de hoje, que é febre reumática, tá? Inclusive, é importante que vocês tirem as dúvidas, façam as perguntas. Eu já coloquei lá vídeos, o vídeo que foi publicado hoje, eu fiz esse vídeo praticamente às pressas para vocês também, tá? Não é só porque é o canal, não, eu coloquei disponível também para vocês verem dentro do próprio portal. Então a gente vai começar. Então peço a vocês, qualquer dúvida que haja, pergunta, do mesmo processo que nós fazemos em sala de aula, eu estou pedindo para vocês façam isso. Não deixem passar os assuntos. Marlon, presente, ok. Tá bom? Podemos iniciar então, gente. Vamos lá, então. Então, nosso assunto é febre reumática. Então, adianto, resumindo o que a gente vai conversar hoje, que a febre reumática, ela atinge crianças e jovens entre 3 anos de idade e 16 anos de idade. Tá? Isso ocasiona problemas articulares, ocasiona problemas principalmente no coração, que causa alterações na válvula cardíaca, principalmente na válvula mitral. Isso no futuro, se esse jovem conseguir passar por essa etapa de tratamento, há uma probabilidade bastante grande de que esse adulto agora tenha que fazer a substituição da válvula aórtica e até mesmo às vezes a válvula mitral. Então é um tipo de paciente que você tem que orientá-lo, que ele tem que estar pelo menos uma vez a cada 6 meses sendo avaliado e reavaliado por médicos cardiologistas. Então vamos iniciar nosso papo. Febre reumática. Então é uma complicação, espero que você já esteja com o material em mãos, né? É uma complicação tardia, não supurativa, de uma infecção por streptococcus, tá? Do tipo beta-hemolítico do grupo A, ok? Dentro da literatura, ele chama esse streptococcus de EBHGA, tá? EBHGA. Ele é caracterizado por um processo inflamatório transitório em diversos órgãos, ok? Então ocorre em indivíduos geneticamente predispostos. A predisposição da febre reumática é 3 jovens para cada em torno de 1.000 pacientes, tá? Então a incidência não é muito alta, mas ela é comprometedora, ok? Então ocorre em indivíduos geneticamente predispostos com predileção pelo tecido conjuntivo, podendo lesar o coração, as articulações, joelho e cotovelo principalmente, pele e sistema nervoso central. Sem promover sequelas, as sequelas elas podem ser futuras, porque a probabilidade de haver uma calcificação da válvula mitral e da válvula aórtica, ok? Com exceção do coração, tá? Na verdade, a parte muscular e não a parte valvular. Qual é a epidemiologia? É um problema de saúde nos países emergentes, tá? Ou seja, isso não acontece muito nos países desenvolvidos, ele é mais comum em países como Brasil, Índia, tá? Alemanha em si, poucos casos acontecem. Eu estava vendo alguns dados estatísticos na Alemanha. Na Alemanha é um caso para cada 10.000.
E no nosso caso, no Brasil, são 3 casos para cada 10 mil pessoas. Mil pessoas. Então é um problema de saúde pública nos países emergentes, em razão de fatores socioeconômicos, que envolvem a desnutrição crônica, ou seja, a má alimentação, tá? As más condições de saneamento básico. No Brasil nós temos cerca de 35% das pessoas não tem nenhum tipo de saneamento básico, tá? Não tem água encanada, não tem esgoto a céu livre, céu aberto, e não tem água encanada e de boa qualidade. A gente mesmo aqui numa certa qualidade, a nossa água está péssima, né? Então a falta de assistência médica em diversas regiões, favorecendo a disseminação dos streptococos. No Brasil, a febre reumática é a principal causa de cardiopatia crônica, tá? E é responsável em pessoas mais ou menos de 20 anos de idade, elevados índices de morbidade e mortalidade. A ocorrência da febre reumática após epidemia de faringite streptocócica situa-se em torno de 3%. Tem gente que não leva em consideração que uma bactéria, um vírus, como está acontecendo hoje no país, no mundo, não poderá causar nada. Tem gente brincando com isso. Aqui no caso da febre reumática, uma faringite que foi ocasionada por um streptococo pode causar problemas articulares, em órgãos e no coração. Então parecem coisas bobas, né? Parecem coisas bobas. Ô Valdizinho, tudo bem? Aqui é uma aula de fisioterapia, tá maninho? Então, parecem coisas bobas, né? Coisas assim, sem muito nexo, mas isso pode causar até a morte da pessoa, tá? Bom, então continuando. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida até o momento? Ok. Eu sempre pergunto em sala de aula, nós estamos numa sala de aula, online, mas é uma sala de aula, se existe alguém na família que tem ou teve febre reumática. Alguém poderia dizer se alguém na família conhece algum amigo, um parente, uma pessoa próxima, se já sabe da febre reumática e já teve contato com essa pessoa, bateu um papo com essa pessoa, caso ela pronuncie o problema. Ok, tudo bem. Então a gente pode continuar, tá? Então há um discreto predomínio nas mulheres em virtude de ocorrer coreia com maior frequência do sexo feminino. A coreia não tem nada a ver com o país da Coreia, é um tipo de movimentos involuntários que são ocasionados, fazendo coisa errada, botando a mão no nariz, né? Mas a gente não está contaminado em casa, graças a Deus. Então, a Coreia são movimentos, o que alguns chamam de dança de São Vito ou Coreia de Saidehan. A Coreia de Saidehan ou a dança de São Vito são movimentos bruscos, inapropriados, inadequados, em que a pessoa está se movimentando na rua, de vez em quando ela faz um espasmo muscular. Esse espasmo muscular seria uma abdução com quase que um chute lateral, tá, do membro inferior, com uma abdução do membro superior e um movimento brusco da palma da mão, ok? Então essa é a dança de São Vito ou a Coreia de Saidehan. Isso é tratável, né, através de medicação com anticonvulsivantes para dar uma segurada. Você imagina no meio da rua você dando esses espasmos, o cara deve ser maluco, alguma coisa, as pessoas que são leigas no assunto, né, vai ser um problema, né? O cara deve ser maluco, dando chute no ar, movimento de braço, que porcaria é essa? Ok, Milena? Seja bem-vinda. Então a doença é maior no sexo feminino. Ela é mais frequente entre 5 e 15 anos de idade escolar, sendo raro o primeiro surto entre 3 anos e após os 25 anos. Tá? Eu tinha falado de 3 a 16 anos, isso é uma média mundial. Tá? Aqui a gente está falando na média do Brasil, entre 5 e 15 anos de idade. A febre reumática é sempre consequente de uma infecção, daquele termo, né, EBHGA, de orofaringe, né, as faringites de streptococos. Independente de fator ambiental, facilitaria o contágio pelos streptococos. Em determinadas famílias, inúmeros estudos demonstram o fator genético associado. Então, como a grande maioria de umas doenças autoimunes, a febre reumática não é considerada uma doença autoimune,
como, por exemplo, o lúpus, nós vamos conversar sobre ele, a artrite reumatoide, já foi falado em sala de aula, que tem relação, às vezes, com fundo emocional, tá? Então, não é uma doença daquele tipo autoimune em que a pessoa tem alojado no corpo e por algum fator emocional dispara essa doença, ok? Então, a febre reumática tem o fundo genético sim associado ao problema. Apenas 3% das crianças com infecção por esse streptococo irão desenvolver febre reumática, o que comprova a predisposição para a doença. Então, devemos separar, de acordo com esse autor, devemos separar o seguinte: tem pessoas que vão ter, Gabriela, seja bem-vinda, que vão ter esse problema, essa doença, e vão ter o streptococo, né, na faringe, e não vão apresentar a doença depois do caso, tá? Como tem 3% dos casos, né, que é o que relato aqui, que vão ter a faringite com o streptococo e vão ter o problema da doença, ok? Então, nem sempre a pessoa que tem faringite por streptococo terá febre reumática, ok? O mecanismo patogênico ainda é pouco conhecido, como uma grande parte das doenças. Tem muitas doenças hoje que não se sabe absolutamente nada do processo inicial dela. Uma das teorias para explicá-lo é a imunológica, que apesar de não estar bem esclarecida, é a mais aceita. A febre reumática é o resultado de uma proposta imunológica anormal do hospedeiro a uma infecção estreptocócica. Bom, o streptococcus, ele não atinge somente problema de reumatismo. O streptococcus também pode atingir somente as articulações e não afetar músculos, por exemplo, no coração, tá? Então, a infecção por streptococcus, ela pode ter vários aspectos no organismo. Ela pode causar, inclusive, hepatomegalia, tá? O aumento do volume do fígado, ok? Outra teoria aceita por meio de reação cruzada. O que é reação cruzada? O que está acontecendo hoje? A reação cruzada, a contaminação cruzada, é aquela pessoa que foi contaminada, tá? No caso aqui por streptococo, no caso hoje do mundo, o vírus, o Covid-19, a pessoa está contaminada, não sabe que está contaminada, está difundindo o problema, está difundindo o vírus, está difundindo a bactéria, está difundindo o fungo. Então essa pessoa que é o perigo. Por isso que está se pedindo para que a gente fique em casa. Por isso está se pedindo para que a gente fique dessa forma que nós estamos ficando hoje. Longe do convívio das pessoas. Apesar que tem muita cabecinha ainda pequena, não entendendo, ainda mais profissional de saúde, que é pior ainda, que eu vi 2 profissionais de saúde andando. A hepatomegalia, eu citei aqui, Jaqueline, no caso de o streptococo atingir apenas o fígado, não causar febre reumática, tá? A hepatomegalia, ela pode acontecer por vários aspectos. Por exemplo, vamos esquecer os streptococcus agora no momento, vamos falar um pouquinho do uso, do consumo de álcool, por exemplo. O consumo de álcool pode gerar na pessoa uma cirrose hepática, que pode ter vários graus, tá? De 1 a 3º grau, e causa uma hepatomegalia, que não tem nada a ver com o vírus, tá? Marlon, o material está dentro do portal, tá? Está dentro do portal lá. Está colocado lá em PDF, inclusive, tá? Está dentro do portal. Inclusive o vídeo de hoje que eu fiz lá nesse canal, tá? Também está dentro do portal. Não tem jeito, né, Moisés? Pô, logo álcool, logo álcool sim, tá? Então a hepatomegalia, ela pode, mas está no portal sim. Eu coloquei isso, sabe quando? Sexta-feira passada. Eu coloquei sexta-feira. Se não tiver, eu passo de novo pro Marlon ou pro Moisés, ele repassa para vocês. Que está dentro do portal, eu tenho certeza absoluta que eu coloquei, tá? Bom, então outra teoria seria a reação cruzada. Na relação cruzada, ou seja, a transmissão de A para B. Tudo bem, mas eu coloquei lá. Se for o caso, eu vou olhar de novo, porque eu tenho certeza que eu coloquei em PDF, tá? Os materiais anteriores estão lá. Os materiais anteriores estão lá, desde a primeira aula. Inclusive, agora meia hora antes de entrar aqui... Ah, tá. Meia hora de entrar aqui, de começar essa
essa aula online com vocês, eu vi e estava o material todo lá. Mas eu vou dar outra olhada depois, ok? Bom, a reação cruzada está no final do portal, sim, está lá. Eu tenho certeza que eu coloquei, está em PDF. Não é isso, Isaura? Achou lá no final do portal? Tá descrito, tá descrito a matéria de hoje, tá? A matéria de hoje. Tem 2 vídeos lá embaixo. E embaixo tá lá o material em PDF. Exatamente o que eu estou usando aqui com vocês agora, tá? Eu estou acompanhando aí, quem está com material é só acompanhar, tá? Tudo bem. Mas outra coisa, existe lá embaixo, eu coloquei um texto que está padrão, todos os professores vão colocar esse texto, tá? Existe um fórum de discussão e tem perguntas que eu coloquei ali sobre esse assunto aqui, tá? Sobre esse assunto e até sobre o assunto anterior, para para que vocês pesquisem, estudem dentro do material, respondam e também tirem dúvidas, tá? Vocês, nesse período agora, nessas 2 semanas que nós vamos estar juntos, tá? Online, vocês estão sendo avaliados pelo que vocês estão presentes aqui, vocês estão sendo avaliados no fórum de discussão, vocês estão sendo avaliados nos trabalhos que vocês vão ter que fazer, tá? Ok? Bom, então vamos lá, continuando. Alguma dúvida sobre isso, gente? Eu estou tentando, eu já até me antecipei, se alguns começaram a ver, eu já me antecipei à faculdade, eu sabia que isso ia acontecer, tá? Então, Carla, você pede alguém para passar para você, ou a Isaura passa, ou o Marlon passa, ou o Moisés passa, só está tudo com material na mão, tá bom? Então vamos lá. Observou-se que o HLA é um componente Eu sei, gente, mas olha só, esse vídeo, ele vai ser, eu tô seguindo o que tá me sendo passado, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir a porta, porque eu tô no outro quarto, tá? Me dá um segundinho só que eu vou só abrir a porta, ok? Às vezes trava porque eu tô... Melhorou agora? É porque eu tô no outro quarto e o Wi-Fi fica lá na minha sala. Quadro clínico é caracterizado por 3 fases distintas. Primeiro, infecção da orofaringe poderá ser referida em cerca de 30% dos pacientes, o que não afasta o diagnóstico de febre reumática, ok? Como eu falei lá no início que nós estávamos conversando, esse problema da febre reumática, ela pode ocasionar ou não os sinais, né, os sintomas, a agressão pelo estreptococo pode afetar ou não, ou pode levar ou não à febre reumática, ok? Segundo, o período de latência é assintomático, varia entre 7 a 14 dias, porém poderá ir de 0 a 45 dias. Então, cada pessoa tem uma resposta. Você vê o que está acontecendo. Vamos fazer uma relação com o que está acontecendo hoje. Tá? O período de incubação do Covid-19 é de 14 dias. Então, esse período de incubação, ele está gerando nas pessoas aquele negócio, não vai acontecer nada, eu não vou ter nada, isso não vai acontecer nada comigo. Só que nesses 14 dias, quantas pessoas ela teve contato? Quantos contatos, quanto bate-papo, quanta conversa essas pessoas tiveram? Quanta saliva foi jogada para fora, né? Foi disseminada de A para B para C, é o que está acontecendo hoje. Né? A ação cruzada, a contaminação cruzada, a gente não sabe mais de onde partiu. Quando chegava uma pessoa que veio de um país lá de fora, que trouxe essa doença e chegou a contactar
10, 20 pessoas, o período de latência, ele varia, ele é assintomático entre 7 e 14 dias, mas pode acontecer de 0 a 45 dias, tá? Terceiro, é uma doença propriamente dita, aparecem sinais gerais como febre variável, taquicardia. Bom, não confundir taquicardia com aquela palpitação que as pessoas às vezes têm, tá? São coisas totalmente diferentes. Palidez, astenia, ou seja, são dores localizadas, sudorese intensa devido Ok, Sara. Sudorese intensa devido à febre e dores abdominais. Essas dores abdominais têm relação direta com o estômago e às vezes com o fígado, tá? Quadro clínico. Em seguida, os sinais clássicos são artrite, cardite, coreia, que são aqueles movimentos, né, involuntários, aqueles espasmos musculares, nódulos subcutâneos, que eles aparecem em forma vermelha e às vezes em forma de S. Tem várias imagens na internet que mostram que a febre reumática ela pode gerar várias manchas pelo corpo, tá? E eritema marginato, que nós chamamos de eritema marginatum. Esse eritema, ele é variável pelo corpo também, tá? É uma vermelhidão localizada e que acontece principalmente, tá? Pelo corpo, que eu falei pelo corpo todo, mas ele acontece mais comumente nas costas, no dorso. Artrite é a manifestação mais frequente, ocorre de forma migratória. O que é uma forma migratória? Aquela que acontece numa articulação, amanhã ela acontece em outra articulação e tem um período de latência, tá? De repente, de uma hora para outra, cessa totalmente, não acontece absolutamente nada, ok? Isso é a manifestação que nós chamamos de manifestação frequente ou migratória, ok? Ela é fugaz, é autolimitada em várias articulações, geralmente nos joelhos, tornozelos, punhos e cotovelos, em cerca de 75% dos casos. A duração é de 1 a 5 dias em cada articulação. E isso é a variação que nós chamamos de forma migratória. Acontece uma articulação, passa para outra, passa para outra, passa para outra, tá? Totalizando 2 a 3 semanas. Então ele tem um período agudo, um período de normalização, nada acontece, depois pode acontecer novamente. Lembrando que todo problema reumático, ele está mais intenso e mais acontecendo mais nas pessoas, principalmente no jovem, no período do outono e inverno, ok? Artrite, né? Pode deixar sequelas. Duas características importantes são a dor, que é intensa e desproporcional aos sinais flogísticos, e com excelente resposta aos salicilatos. Salicilato, ácido acetil salicílico, tá? O AS. É muito comum, é fácil de ser encontrado. Cardite ou cardeite é a manifestação mais importante da febre reumática, pelas sequelas que poderão se desenvolver, sendo responsável pela morbidade e mortalidade da doença. Ocorre em 50% dos pacientes. Cardeite ou cardite, os 3 folhetos podem ser acometidos, caracterizando a pancardite, que na verdade ele chama de 3 folhetos, são as três regiões do coração, né? O pericárdio, que causa uma pericardite, a miocardite, que atinge a parte muscular, e a endocardite, que é a parte interna de revestimento. O grau de acometimento é variável, pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser grave. Isso depende da quantidade de articulações que são afetadas nos períodos de 1 a 5 dias. A endocardite é a manifestação mais frequente e a válvula mitral é a mais comprometida. Foi o que nós conversamos lá no início, na parte introdutória que eu falei para vocês. A válvula mitral, ela pode sofrer uma calcificação, sofrendo assim uma mobilidade inadequada, provocando o que nós chamamos de sopro cardíaco. O sopro cardíaco nada mais é do que o refluxo. Nós sabemos que a válvula mitral e a tricúspide, elas têm a função de quê? Evitar que o sangue que passa para os ventrículos retorne para os átrios. Havendo essa calcificação e essa forma inadequada de movimentação, ela deixa o sangue novamente voltar. Ou seja, aquele sangue está mais arterial, né? Já fez a hematose, ele pode voltar novamente para os átrios, ok? Coreia de Sydenham
Geralmente é uma manifestação tardia, podendo ocorrer após um período de grande latência, sempre no momento agudo. Ocorre em 10 a 30% dos pacientes. Inicialmente poderá apresentar labilidade emocional, ou seja, a pessoa irritável com choro fácil, fraqueza muscular, caracterizada por quedas frequentes. Não confundir, por exemplo, a coreia de Sydenham na parte inicial com... Não. Eu separei. Tá. Eu separei essas duas artropatias. Não, a artropatia ela pode acontecer em qualquer momento da vida, tá? Mas eu separei as duas artropatias que afetam a criança e o jovem, tá bom? São as duas que afetam mais o jovem e as crianças. Ok. Essas quedas frequentes, a gente não confunde isso com a distrofia muscular de Duchenne, tá? A distrofia muscular de Duchenne já tem um fundo, também tem um fundo genético, mas eles causam essas quedas constantes por causa da evolução da criança. O jovem, ele vai perdendo a sua mobilidade, vai perdendo a sua motilidade e acaba caindo. Bom, a coreia de Sydenham posteriormente pode ocorrer uma síndrome hipotônica e hipercinética, ou seja, a hipotonia e a hipercinesia, ou seja, movimentos inadequados e involuntários, com movimentos descoordenados e involuntários que desaparecem durante o sono e acentuam-se durante o exame e em situações de estresse. Então a pessoa quando está irritada, por exemplo, nesse caso, ele começa a apresentar aqueles tiques, né? Que a gente chama de coreia de Sydenham, tá? Ou, lembrando que você vai encontrar também na literatura como dança de São Vito, V-I-T-O, Vito. Então a coreia de Sydenham ainda são movimentos que aparecem com maior frequência entre extremidades, no hemicorpo. Ela só dá de um lado do corpo, tá, gente? Se dá na direita, é só direita, esquerda, é só esquerda. A presença de movimentos descoordenados em criança é altamente sugestiva da febre reumática. O surto dura em média 2 a 3 meses, podendo prolongar-se por mais de um ano. Aí vem aquela pergunta, né? Como é que se detecta uma febre reumática? Toda doença reumática, ela tem no sangue um sinalizador. Tá? Nós comentamos na sala que um dos sinalizadores é o HLA-B27. Aqui é um outro sinalizador, é um fator HLA da febre reumática. Nódulos subcutâneos, chamados de nódulos de Meynet, acomete menos de 3% dos pacientes. São duros, indolores, não aderentes e não pruriginosos. Não pruriginosos, eles não soltam líquido nem pus, tá? Com tamanho variando de alguns milímetros até 1 ou 2 centímetros. Quem está com material, eu mostrei aí uma imagem, 2 imagens, com esses nódulos, tá? Os nódulos subcutâneos, parecem caroços. É o HLA, tá, Isaura? HLA, H-L-A. H de hélio, L de Lula e A de animal. Pô, foi já logo Lula. Que desgraça. Bom, ainda, esses nódulos se localizam geralmente nas superfícies extensoras do cotovelo, nos punhos, nos tornozelos, nódulos de Meynet, M-E-Y-N-E-T, M-E-Y-N-E-T, M de mamãe, E de elefante, Y de yes, N de Nelson, E de elefante, T de titio, M de mamãe, E de elefante, Y de yes, N de Nelson, E de elefante, T de titio, Meynet, nódulos de Meynet, ou nódulos subcutâneos. Quem está com material eu mostrei, botei duas imagens aí sobre... Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu posso virar a câmera aqui e mostrar. Vamos pegar quem não está com material, eu posso virar a câmera aqui. Tá sim, tá disponível sim. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos lá. Ok? São caroços. Está na parte inferior, Felipe. O material está na parte inferior. Eu coloquei isso sexta-feira, gente. Só vocês vão liberar hoje.
porque esse processo ia começar hoje. O pessoal viu os nódulos? Está na parte inferior do material, gente, no portal. Eu vi hoje, eu vi agora há pouco, antes de entrar com você, fui lá, embaixo, você tem uma linha do vídeo embaixo, na parte inferior. Geralmente na parte extensora. Esses caroços nódulos apartem nódulos de Meynet. Se não tiver, eu boto de novo, Felipe, não tem problema não. Quando terminar aqui, quando terminar aqui, eu faço novamente, eu dou uma olhada lá no material ou mando diretamente, vocês pegam, tá bom? Pode ser que esses caroços que você está falando, pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que tem que ter uma avaliação para você saber. Tenham todo cuidado, gente, futuramente, e toda hora isso aparece para mim, por causa do canal. Eu tenho isso e tenho aquilo, o que você acha? Eu acho que você tem que mandar primeiro a avaliação para mim. Muita gente que eu conheço, que tem entrado no canal, tem feito alguma coisa, me manda, eu passo o e-mail, me manda o material, me manda os laudos, me manda exames para me dar uma olhada, porque avaliação à distância é importante. Meynet, vamos lá. M de mamãe, E de elefante, Y de yes, em inglês, né, o sim, N de Nelson, E de elefante e T de titio. Meynet. Meynet. Tá bom? Foi, Marlon? Isso, exato. Exato, isso mesmo, Meynet. Isso, ok. Então eles se localizam principalmente, né, nas regiões extensoras, cotovelos, foi o caso que mostrei a vocês, é isso aí. Punhos, tornozelos, joelhos, no crânio e na coluna vertebral. Aparecem após algumas semanas do surto agudo e desaparecem um mês sem deixar sequelas, tá? Como eles aparecem, eles somem, ok? Geralmente estão associados aos casos mais graves de comprometimento cardíaco. Então é uma relação, ok? Ok, Marlon? Eritema marginado ou eritema marginatum. Manifestação pouco frequente, acomete aproximadamente 3% dos pacientes. Eritema com bordas nítidas, centro claro, contornos arredondados e irregulares. Não confundir esse tipo de eritema com os eritemas relacionados ao CA de pele, ao câncer de pele, tá? O CA de pele, ele é escuro, ele tem tamanhos variados, cores variadas e forma não definida. Esses eritemas, eles são avermelhados e de tamanho entre 1 a 3 centímetros e de forma não variada, ok? Geralmente eles são mais redondos. Geralmente a manifestação é fugaz, ela pode acontecer em qualquer momento, né? Podendo durar hora ou minutos, principalmente no tronco, no abdômen, na face interna dos membros superiores e membros inferiores. Seu surgimento parece estar associado aos casos de cardite. Então, às vezes, os sinais e sintomas, né, os quadros clínicos, eles se exacerbam, se mostram para a gente na parte externa. E a gente, às vezes, larga de mão, não percebe coisas que acontecem com o paciente e está na nossa cara o problema. Eu sei que não somos expert, eu não sou expert em dermatologia, não sou, tá? Não sou expert. Apesar de ter dado vários cursos na área de dermatofuncional, mas não sou expert em pele, eu sou expert em tratamento. Expert em pele eu não sou dermatologista. Então, o diagnóstico se faz pela presença de 2 ou mais critérios maiores, ou um maior ou 2 menores, associados à evidência da infecção por streptococcus, estabelecida pelo critério de Jones. Jones é um protocolo, tá, de avaliação para streptococcus. Tá, vamos lá. Eles aparecem mais comumente nos cotovelos, nos punhos,
Tornozelo não dá, não vou levantar a perna aqui em cima. Os tornozelos, nos joelhos, no crânio e na coluna vertebral. Repetindo. Cotovelos, punhos, tornozelos, joelhos, crânio e coluna vertebral. Ok. Então, só para falar o critério de Jones, tem um slide falando aqui. Os critérios de Jones é um protocolo, tá? Que diz o seguinte: manifestações maiores, cardite, artrite, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham e eritema marginado, que é o mais comum, tá? Repetindo, manifestações maiores no critério de Jones, cardite, artrite, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham e eritema marginado. Aí vem a pergunta, como é que se escreve Sydenham? Sydenham se escreve o seguinte: S de sapo, I de Y de yes, D de dado, E de elefante, N de Nelson, H de hélio, A de animal e M de mamãe. Repetindo, S de sapato, Y de yes, D de dado, E de elefante, N de Nelson, H de hélio, A de animal e M de mamãe. Sydenham. Que tá nhan, é Sydenham. Então, exato. Exato, Jonathan. Exato, é isso aí. Depois vocês podem até ler sobre a coreia de Sydenham, tá? Seria interessante vocês lerem essa aula e entender o que é a coreia de Sydenham. Aí vocês perguntam para mim, o senhor já teve algum caso de coreia de Sydenham? Já, 3 casos. Já 3 casos aconteceram, tá? Manifestações menores segundo os critérios de Jones: febre, artralgia, elevação das provas inflamatórias de fase aguda, aumento do intervalo da febre reumática no eletrocardiograma. Repetindo, as manifestações menores da febre reumática: febre, artralgia, dores articulares, né? Elevação das provas inflamatórias de fase aguda, aumento de intervalo da febre reumática no eletrocardiograma. Ok? O tratamento, quais são os objetivos? O tratamento da infecção estreptocócica, tratamento sintomático de profilaxia é secundário. A droga de escolha para o tratamento da infecção é a penicilina do tipo G, porque hoje existem vários tipos de penicilina, não aquela que foi criada lá atrás por Fleming. Então é a penicilina G de benzatina, em dose única, dependendo do peso da criança. Bom, isso não há necessidade de saber, porque a colocação, né? Ou seja, a injeção. Sim, Jaqueline, é para você dividir se o critério é um critério de manifestação maior ou o critério é manifestação menor, tá? Existem critérios de tratamento para as manifestações maiores, existe um critério de tratamento para as manifestações menores. Apesar que na fisioterapia, isso a gente não consegue separar muito não, tá? Porque em ambos os casos, eles têm problemas articulares. E para aliviar os problemas articulares, nada melhor do que o tratamento para aliviar os sintomas e a dor local. Ok? Não esquecendo que, sendo um problema reumático, o uso do gelo ele tem que ser muito bem controlado, tá? Não esqueçam disso, ok? Apesar de ser a febre reumática, ok? Apesar da febre reumática ser uma febre reumática, e nós já listamos, já falamos bastante sobre isso, que diabetes, artrite reumatoide e lúpus, eles têm aquela característica, né, de cianose de extremidade, que é o fenômeno de Raynaud, tá? A febre reumática também pode ter o fenômeno de Raynaud, mas o percentual dela é mais baixo. Enquanto que essas 3 doenças anteriores, elas têm em torno de 30% da possibilidade da cianose de extremidade, a febre reumática é 10%. Lembre-se que tudo que é superior a 1% é de grande escala. Nós estamos falando em 10%, tá? Então, muito cuidado. Por exemplo, a própria
Covid-19 está em torno de 3% no mundo, gente. 3% é alto, segundo a Organização Mundial de Saúde, é muito alto, tá? Então vamos lá. Ainda no tratamento sintomático, repouso, que é uma das indicações, deve ser individualizado para cada paciente, de acordo com o tipo e o grau do acometimento. Não deve ser confundido com restrição total das atividades, tá? Até um tempo atrás, eu digo 15 anos atrás, a pessoa tinha dor, repouso total sem atividade alguma. Hoje, repouso com limitações. Ele pode fazer algum tipo de atividade, mas sem causar dor alguma. A família deve ser orientada a manter a criança em casa nas 2 primeiras semanas. Se houver cardite, esse período irá prolongar-se de acordo com a gravidade. Nos casos de cardite moderada a grave, o repouso deve ser restrito ao leito. Tá? Aí ele vai ter que ficar preso mesmo. Imagina você segurar uma criança numa cama, no leito. Na presença de poliartrite, ou seja, dores articulares em várias articulações do corpo, o repouso irá aliviar a dor das articulações acometidas. A criança deve permanecer em uma cama com colchão firme e travesseiro médio. Ué, tem travesseiro médio? Tem travesseiro baixo, médio e alto. Tá? A gente sabe que todo travesseiro alto comprime muito a região cervical. Um travesseiro médio é para dar um apoio melhor para a coluna vertebral, principalmente a coluna cervical. Ele deve variar de decúbito e evitar a posição semi-sentada ou recostada. Existem estudos mostrando que a posição semi-sentada, né, ou seja, o recostado, okay, ele pode causar pequenas falências respiratórias, neste caso aqui, ok? Na Coreia, o repouso em local calmo diminui os movimentos coordenados. Lembre que a Coreia ela é ativada principalmente por motivo de estresse, né? Tensão. Com envolvimento cardíaco, o repouso no leito reduz o trabalho do coração, lógico. Ajuda no controle da insuficiência cardíaca e diminui as sequelas de envolvimento da valvar miocárdio. Lembrando que, para você melhorar o retorno venoso, nada melhor que você elevar os membros, principalmente os membros inferiores. Por quê? Se praticamente 55% do sangue que circula no nosso corpo está da cicatriz umbilical para cima, os outros 45% está da cicatriz umbilical para baixo. Então, se 45% do sangue circula no nosso corpo estão nos membros inferiores, se você faz a elevação do membro entre 30 e 45 graus, você ajuda na diminuição dessas insuficiências cardíacas. E nós chamamos isso de postura de drenagem postural, tá? Postura de drenagem. A duração do repouso varia com a gravidade das manifestações e a resolução do ataque agudo. Pacientes sem cardite terão repouso entre 2 a 4 semanas, com liberação gradual em 2 semanas, tá? Então, gradativamente você vai dando atividades para essa pessoa. Paciente com cardite moderada, 4 a 6 semanas, com liberação gradual em 2 a 4 semanas. Paciente com cardite grave, até que os sinais de insuficiência cardíaca tenham se resolvido, com liberação gradual entre 4 a 6 semanas. Para portadores de coreia, deve-se manter o repouso enquanto durarem os movimentos anormais. Então, se o cara está estressado, está irritado, né? Que hoje quase não acontece isso, e ele tem coreia, ele vai ter espasmos musculares constantes. A gente sabe que o espasmo muscular vai causar o quê? Vai causar o quê? Um excesso de movimento, isso gerando fadiga muscular, ok? Algumas orientações. O repouso no leito, até que diminua os sintomas articulares e cardíacos, manter ou reiniciar as atividades lentamente, dentro da capacidade do paciente. Esporte, caso esse jovem, essa criança pratique, apenas após 6 semanas a 1 ano, tá? O quadro apresentado, se ele só pode fazer atividade física, no caso esporte, após 6 meses ou até 1 ano após. Uma boa higiene e alimentação, deve ser leve várias vezes ao dia, hipossódica, ou seja, com baixa concentração de sal, e hipoproteica, ou seja, carnes muito pouco. Permanecer em ambiente arejado com luz solar, evitando ambiente fechado e cheio de pessoas. Terapêutica anti-inflamatória. O ácido acetil salicílico, AS,
está indicado para o... Oi. Calma. Gente, olha só. Como a disciplina ela é fisioterapia reumatológica, eu preciso passar por todo esse aspecto. Antigamente, quando os cursos eram gerados, existiam duas disciplinas, a reumatologia clínica e a fisioterapia reumatológica. Hoje foi abolido isso. Então você tem, na verdade, uma disciplina, tá? Por exemplo, eu poderia ter cardiologia clínica, pneumologia clínica e depois cardiologia aplicada à fisioterapia, pneumologia aplicada à fisioterapia. Como nós não temos mais isso não existe mais numa matriz curricular, eu tenho que falar da clínica, da avaliação, da terapêutica, até chegar na fisioterapia. Tudo bem? Entendeu isso? Por isso que é prolongada. Eu poderia ficar... Se eu tivesse já somente já tido, né, dentro de uma matriz, né, isso não acontece mais hoje, reumatologia clínica, eu nem falaria. Eu entraria direto na fisioterapia da febre reumática aqui. Não perderia tempo com isso, tá? Apesar que isso não é perda de tempo, é conhecimento. Ok? Bom, outra terapêutica, Ok, obrigado. A prednisona está indicada para todas as crianças com comprometimento cardíaco agudo, qualquer que seja o grau. Então, 2 medicamentos são utilizados. AS, ou seja, o ácido acessil salicílico, e a prednisona. O paciente que apresenta artrite, comprometimento cardíaco concomitante, ou seja, conjunto, será necessária a combinação de AS para alívio rápido dos sintomas. O tratamento da coreia, recomenda-se o haloperidol. É um bloqueador dos receptores dopaminérgicos, tá? Ele age na substância negra do cérebro, onde se produz a dopamina. É o mesmo local que, pela deficiência de dopamina, causa a doença de Parkinson, tá? Profilaxia secundária. Para evitar o aparecimento de novos surtos de infecção estreptocócica, a droga recomendada é a penicilina G-benzatina, nas mesmas doses recomendadas para o tratamento de infecção estreptocócica. Eu estava falando, eu esqueci de dar continuidade. Cada pessoa tem uma dosagem por peso e altura, tá? Isso não é função nossa, isso é função da enfermagem. A aplicação da penicilina G-benzatina não nós temos que saber que existe a utilização dessa droga, mas não é nossa função fazer a aplicação, tá? Quem faz isso é a enfermagem. A enfermagem é que vê o peso, a altura da criança, do jovem, a dosagem necessária para aquele peso e altura e a aplicação. A penicilina G-benzatina nas mesmas doses recomendadas para o tratamento da infecção estreptocócica com intervalos de 21 dias. Ela poderá ser refeita, tá? Em pacientes alérgicos à penicilina, a droga escolhida é a eritromicina. Como tem pessoas que são alérgicas a um monte de coisa, a poeira, a alergias, a certos materiais químicos, a ações químicas, no caso da febre reumática, tem pessoas que são alérgicas à penicilina, tá? Então você vai usar eritromicina. Quanto mais jovem o paciente, maiores são as chances de recidiva. Quanto mais jovem o paciente, mais chance dessa doença se repetir várias vezes. O quadro agudo se repetir várias vezes. Depois da puberdade, a frequência da recidiva diminui com a idade. A maioria das recidivas ocorre em 5 anos, a partir do ataque inicial. E são mais frequentes em pacientes com cardite. Eu conheço 2 pessoas, amigos próximos, que tiveram febre reumática na infância e hoje apenas se trata com um cardiologista, tá? Um deles, inclusive, foi submetido há praticamente 6 meses atrás à substituição da válvula mitral, ok? Porque ele estava tendo falência respiratória, falência do músculo cardíaco e precisou fazer essa troca. Após o uso regular da profilaxia, as crianças com febre reumática têm maior risco de recorrência com a coreia de Sydenham. O tratamento da febre reumática é basicamente medicamentoso. O fisioterapeuta exerce um papel importante quanto às orientações do posicionamento e profilaxia quando o paciente está em fase aguda. Muitas vezes são cuidados hospitalares. Olha só, o que eu vou falar em relação à fisioterapia? Como existem dores articulares
E o cuidado que a gente tem que ter, principalmente com o uso do gelo, principalmente nas extremidades. Podemos fazer uso, por exemplo, no cotovelo, no joelho? Sim. Podemos usar, de repente, uma toalha gelada, não precisa ser o gelo, uma toalha gelada em que a gente vai substituindo aquela toalha gelada no local, tá? O posicionamento no leito é a orientação para a família que ele mude de decúbito, se possível, a cada 2 horas, que é uma prevenção, inclusive, caso essa criança precise ficar muito tempo no leito, a prevenção de úlceras de decúbito, que o pessoal chama de escara, tá bom? Então, a profilaxia, o uso da fisioterapia basicamente são orientações, tá? É importante à noite o uso do travesseiro, um colchão mais rígido, tá? E a colocação de gelo em cotovelos e em joelho na fase aguda, tá? Porque a tendência na puberdade é que isso venha a parar, o problema continua na parte cardíaca, tá? No futuro. E a necessidade, inclusive... aí você pergunta assim, eu posso usar calor superficial? Pode quando ele não estiver na fase aguda, tá? Pode quando ele não estiver na fase aguda, ok? Bom, eu deixo agora aberto para perguntas, hein, gente? Eu deixo aberto a perguntas. Essa é a dúvida que existe, se o fisioterapeuta pode fazer pedido de exame. Pode. Pode. É melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela dúvida. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela dúvida. Na dúvida é melhor pedir, ou sempre que o paciente chegar, sempre peça, o senhor tem algum exame, fezes, urina, raio-x, ressonância? Traga. É importante que você sempre pegue o laudo, faça uma xerox, coloque na ficha dele, tá? Ali é uma condução. Você pode trabalhar de repente numa clínica e ter, sei lá, 200, 300 pacientes, pode acontecer isso. Para você gravar todo mundo é complicado às vezes, tá? Então, às vezes é importante você ter lá o laudo do médico, o que foi dado, o que esse paciente tem, tá? O fisioterapeuta pode pedir exame? Pode. Mais perguntas? Estou na espera. Beatriz, sim, mas eu estou aguardando. Por quê? Há uma possibilidade de se estender por mais de 1 mês, tá? O pico da doença, ela deve... Guarda a pergunta um instantinho, Jaqueline. Daqui a pouco fala porque a pergunta some para mim aqui, tá? Rapidamente, tá? Isso deve estender por mais de 1 mês, tá, gente? O cálculo é que a coisa se estabilize lá para o final de maio. Já viu o que vai acontecer, né, gente? E tem gente que está achando que isso aí é uma brincadeira. Faça a pergunta quem fez agora, repita por favor, porque a pergunta fica rapidamente e some para mim. Então esse teste... Não sei, Heitor, não sei. Isso não depende de mim, depende da evolução do problema. Não sei mesmo. Isso não depende mais da gente, nem de você, nem de mim, nem da direção de ninguém. Isso depende da evolução e das consciências, cabecinhas que estão desse tamanho hoje em dia, pensando errado. Tá? Jaqueline, você tinha feito uma pergunta, a coisa some muito rápido para mim aqui, por isso que eu paro para ler rapidamente e responder. No caso do surgimento da artrite, o fisioterapeuta entra com intervenção? Sim, com certeza. Com certeza, a intervenção do fisioterapeuta, sim, com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Tem vários tipos de artrite, tá, gente? Vários tipos de artrite. Tá? Tem a localizada, tem a geral, a generalizada, a artrite reumatoide. Esses sinais perduram até a fase adulta, como, por exemplo, as dores articulares nódulos. O que perdura, na verdade, na fase adulta é o problema cardíaco. Tá? Esses nódulos eles acontecem em momentos agudos da doença, principalmente na fase jovem, infância e puberdade, e depois some. Não, eu respondi agora. Só na fase aguda, tá? O problema, ele perdura mais na fase adulta, a parte cardíaca, principalmente valvular, tá bom?
Na fase adulta isso não acontece, só problema cardíaco. Inclusive a orientação, eu falei lá no início do nosso vídeo, que é importante que esse adulto tenha contato com o cardiologista pelo menos a cada 6 meses, tá? Avaliação cardiológica. Porque com o passar do tempo, há uma possibilidade, não é que vai acontecer, há uma possibilidade, eu dei agora 2 exemplos, né, 2 pessoas, um teve que fazer a substituição e o outro não. Tá? Mais perguntas? Nenhuma pergunta a mais? Nenhuma dúvida? Que bom, gente, graças a Deus, que bom. Quem não viu, eu estou dando só fugindo um pouquinho aqui do assunto, eu mais ou menos, foi 5 da tarde, não sei se alguns viram, eu fiz uma live falando sobre terapia floral no Covid-19, principalmente pessoas que estão ansiosas, com medo e com problemas na saúde. Pode ser utilizado, Moisés, ultravioleta no local pode ser utilizado sim, sim, pode ser utilizado sim, sem dúvida, sim. Então quem quiser ir lá no Instagram, tá lá o videozinho, que foi mais ou menos meia hora, eu falei sobre a terapia floral na Covid. Inclusive isso foi me passado, eu vou até adiantar para vocês, isso foi me passado por um maior mestre de Reiki do Brasil, que é o doutor... Exame de sangue, o que mais pode ser pedido para o diagnóstico? O principal é o exame de sangue. Tá? O principal é o exame de sangue. Não tem outra coisa a pedir não, mas o principal é o exame de sangue. Tá? Pode ser até pedir um raio-x para saber se esses nódulos eles estão comprometendo a parte óssea, ou até ligamentos, ou ressonância, mas o principal é o exame de sangue. Exatamente, Natália. No fórum é onde você vai tirar as dúvidas e foi pedido aos professores que diariamente entrem no fórum. Exatamente, Moisés, exatamente. Eu tenho tomado sol na minha varanda aqui em casa. Todo dia de manhã, 15, 20 minutos, eu tomo um banhozinho de sol, porque o sol te dá imunidade, tá? E fazendo um pouco de bicicleta. Quem viu aqui rapidamente, viu minha sala aqui, tem uma bicicleta ali no canto ali. Então eu sento um pouquinho, 15, 20 minutos, estou fazendo meu exercício, eu vou ter me exercitar. Ainda bem, né? Essas coisas estão acontecendo, estão botando a gente, mudando nossos hábitos novamente. Então, quem quiser ver essa terapia floral, né? O Dr. Johnny DeCarli, que é o maior mestre de Reiki do Brasil, ele é fitoterapeuta, ele é terapeuta floral, ele me passou essas informações, tá? Sobre essas... Obrigado. Sobre essa terapia floral para as pessoas que estão ansiosas, estão com problema de dormir, estão com insônia. E lá está a prescrição bonitinho. Quem quiser depois, eu até passo a prescrição. Se precisar, não são remédios caros. Nós sabemos que o fisioterapeuta hoje pode, vocês já tiveram essa disciplina comigo, tá? Mas quem quiser ver, está lá o vídeo lá à disposição para vocês, sabendo que todo vídeo só fica por 24 horas, tá bom? Então, já que não há mais perguntas, eu vou, terminando agora, eu já vou passar para o Marlon o material, tá bom? Agora da aula, quem ainda não recebeu, e eu vou olhar de novo lá o material lá dentro, se eu coloquei realmente, eu tenho certeza que eu coloquei, mas agradeço a presença de todos. Segunda-feira, novamente, e durante a semana, os professores terão cada um seu procedimento. O meu procedimento foi falado diretamente para a professora Mabel, de como eu faria, tá? Inclusive, agradeço quem está presente aqui, tá? Mantenha contato, gente. Não deixe de estudar. Aproveitem o tempo para sentar, estudar. Mantenham os estudos, não fujam disso. Aproveitem a vida de vocês. Vocês já estão mais da metade, tá bom, gente? Vocês estão mais da metade do curso de vocês. Aproveitem os momentos. Eu coloquei vários materiais lá para vocês lerem, tá bom, gente? Obrigado a vocês, tá? Obrigado a vocês por estarem aqui. Eu estou fazendo mais do que o carinho que eu tenho por vocês, eu tenho certeza disso. Você não tem dúvida que eu estou falando, eu não estou falando isso estou falando de coração, tá, gente? Eu adoro o que eu faço, eu amo como professor o que eu faço. Vocês sabem que já são 25 anos, vocês sabem que são 25 anos disso tudo, tá bom? Beijo no coração a todos, bons estudos. E entre no fórum, faça suas perguntas, tirem suas dúvidas, tá bom? Um abração.